Agora, você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Bom dia! Vamos começar aqui nossa entrevista. A entrevistada de hoje é a Gabriela Rodrigues. Ela é advogada e vai falar um pouquinho com a gente sobre o direito do autista. Gabriela, bom dia, bem-vinda aqui à rádio. Fala um pouquinho, quem que é a Gabriela? Bom dia, Neide. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui, ainda mais com alguém que contribuiu tanto na minha formação, né? A Neide foi minha professora de História, e assim, eu tenho eterna gratidão a todos os meus professores, porque se não fossem todos eles, eu não estaria aqui hoje, né? E ainda mais tratando de uma matéria, assim, tão importante quanto História, que eu particularmente era apaixonada. Então, é uma honra e um prazer muito grande estar aqui hoje. Queria agradecer também a presença da minha mãe, que está aqui comigo hoje. Isso, a Graciela está aqui, veio acompanhando a Gabriela. E é muito bom esse apoio, né, Gabriela? Com certeza. Não, eu só tenho que agradecer. A minha mãe, ela é tudo na minha vida. E eu só tenho, assim, que agradecer ela por tudo, porque ela também, se não fosse a ela, eu não estaria aqui hoje. Ela é minha maior fonte de inspiração, é por ela que eu luto todos os dias e é por ela e através dela que eu sou o que eu sou hoje. Mas, falando um pouquinho sobre mim, como você mesmo já disse, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu sou advogada, tenho 26 anos, até segunda-feira eu completo 27 anos. Olha! Mais velhinha aí, tempo voa, né? Sou daqui de Gospé, estudei no Poli com a Neide, depois, assim que eu terminei o ensino médio, já iniciei a faculdade, me formei em Direito pelo Unifeg, né? Durante a faculdade, aí, eu trabalhei durante quase 7 anos no departamento jurídico aqui da cidade, da Unimed Guaxupé, e isso me fez adquirir aí muitas experiências no tocante ao direito da saúde. Hoje eu tenho meu próprio escritório, trabalho de forma autônoma, né? E eu acho que é isso. Para mim é muita alegria mesmo, um motivo de muita alegria estar aqui hoje. Ai, que bom, Gabriela. Então, Gabriela, você trabalhou na Unimed, né? A Unimed é uma das empresas apoiadoras aqui da rádio. E eu quero saber, assim, tem muitas perguntas sobre a questão do autismo, né? E, assim, a lei sobre os direitos do autista, ela é bem recente. Você pode falar alguma coisa sobre isso com a gente? Sim, de certa forma, se a gente for considerar, às vezes a gente acha que leis, ainda que tenham aí 20 anos, às vezes são leis que já têm muito tempo, mas não, né? Se a gente for considerar todo o contexto histórico, são leis muito recentes, né? Como a gente já conversou, antigamente nem se falava sobre o autismo, né? Não tinha, era uma criança arteira, né? Depois começou-se a se falar muito sobre criança imperativa, né? Então, até se chegar nesse diagnóstico, né, e as crianças receberem o devido tratamento e, além disso, passarem a ter os direitos, né, faz pouco tempo, né? A lei mesmo que passou, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Autista, ela passou a vigir em 2012. Então, né, tem pouco tempo, se a gente for considerar aí. Então, é tudo muito recente mesmo. Sim. E, assim, muitas mães perguntam, na realidade, vamos falar assim, muitas famílias, né, são pegas de surpresa, igual a Fabiane Crispim, que esteve aqui na primeira entrevista do mês, falando sobre o assunto. Ela disse que, assim, é um choque quando você recebe o laudo, porque até então, igual o menino da Fabi, um abração, viu, Fabiane? O menino da Fabi é grau 1. Então, não é aquele grau que é facilmente detectável.
ele é arteiro, ou ele é muito quietinho, mas gosta de ficar mais na dele, até detectar leva um tempo, e isso é um choque. E depois vem as questões de acolhimento, de tratamento, laudo, e isso para as famílias é muito complicado. Então, nesse sentido, por exemplo, questão de planos de saúde. As pessoas muitas vezes têm planos de saúde, como que elas podem, às vezes o plano não cobre, ou cobre parcialmente, o que elas podem fazer nesse caso? Sim, antes da gente falar até mesmo sobre o plano, adentrando no que você disse a respeito dessa questão do diagnóstico, do tratamento e também da aceitação da família, enfim, é muito importante isso que a gente está fazendo hoje, né, sobre conversar sobre esses direitos, né, para que as famílias tenham acesso a isso, para que as famílias tenham ciência e conhecimento daquilo que é direito, né? Como a gente mesmo comentou da Lei 12764, ela traz aí diversos direitos da pessoa autista, que incluiu, inclusive, a pessoa autista como pessoa, ela é considerada uma pessoa com deficiência, né? Então, além dos direitos atribuídos a todas as pessoas em geral, a pessoa autista, ela vai ter os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E o autismo, ele possui realmente vários graus, mas todos os autistas, independente dos graus, eles possuem aí todos os mesmos direitos, né? Em relação à questão dos planos de saúde, isso é bem delicado, né? Porque inúmeras famílias enfrentam alguns problemas em relação a isso, de fato. Principalmente em questão de negativa de tratamento, porque quando como a gente mesmo disse, os autistas, cada um tem uma necessidade diferente. Alguns vão precisar de tratamentos diferentes, frequências de tratamento diferente, enfim. E, por muitas vezes, esses tratamentos são negados, né? Tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né? E até a quantidade de sessões, né? Por muitas vezes é limitada essa quantidade de sessões, horário, né? Quantidade por semana, horas, né? Por semana. Então, é muito comum a gente, infelizmente, verificar essa negativa de cobertura por parte dos planos de saúde. Porém, né, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência do governo que regulamenta os planos de saúde, em 2021, né, depois de muita briga e, né, depois de muita luta, emitiu uma resolução, né, que é a 469, que alterou o rol, né, que é aquele rol da ANS onde constam todos os tratamentos, exames, medicamentos que são cobertos pelo plano. Antigamente, essas sessões, seja com fisioterapeuta, seja com psicólogo, enfim, possuem limitações, né? Então, o plano de saúde cobria aquela limitação mínima, né? Porque o rol ele prevê uma limitação mínima. O plano de saúde fornecia aquela limitação mínima e depois a criança ou o adulto autista que fazia o tratamento ficava ali sem dar continuidade. Hoje em dia não existe mais essa limitação de sessões. Ah, que bom, porque assim a Agência Nacional determina um mínimo, né? O mínimo necessário, porém não é esse mínimo só que a pessoa vai ter necessidade muitas vezes. Eles se baseiam por uma média, uma estatística, não, mais ou menos 10 sessões. Exatamente. Mas cada pessoa é uma pessoa, exatamente, né, Gabriela? Cada pessoa possui uma necessidade e é sempre bom lembrar que quem determina a quantidade, a intensidade e a frequência desse tratamento é o médico. Então, se o médico solicita 40 horas semanais, o plano de saúde deve fornecer as 40 horas, exatamente porque cada pessoa possui uma necessidade diferente. Então, não vai ser o plano aí que vai definir quantas sessões aquela pessoa terá cobertura, né? E lembrando que também antes era o mínimo, né? Então elas cobriam ali um mínimo, só que
e se limitava ali, mas isso não quer dizer que a pessoa precise realmente só daquilo. Caso ela precise de mais, não é o máximo, né? Era o mínimo que constava ali na lei. Mas hoje não existe mais nem essa questão do mínimo, né? A pessoa com autismo, ela tem aí a direito a uma quantidade limitada aí de sessões. E no caso, aí eu vou fazer uma parte. No caso das pessoas com necessidades especiais, tal, todas têm esse direito, abrange esse direito, por exemplo, não existe mais um mínimo, todos têm direito à cobertura assistencial. Não, pelos planos de saúde, como eu comentei, existe o rol, né? O rol onde constam ali todos os procedimentos, exames, tratamentos que têm cobertura pelos planos de saúde. E ali, cada tipo de doença, deficiência, enfim, vai constar a quantidade mínima que deve haver. No caso dos autistas, não existe essa condição mínima. Agora, em outras situações, pode haver, sim, ali a quantidade mínima, como a gente disse, né? A mínima que o plano deve oferecer é aquela que está ali. Mas caso seja necessário que a pessoa precise de mais, aí também, tendo ali o laudo médico atestando que ela precisa de mais, o plano deve sim oferecer. Certo. E, assim, no caso, eu tô colocando aqui, por exemplo, o plano vai oferecer, então o plano aceitou fazer o que é de lei e ele pode cobrar por essas sessões a mais, aumentar o valor do plano, da mensalidade, em função disso? Além daquilo que é previsto no contrato, não, né? Existem os planos com coparticipação, né? Que a pessoa já paga a coparticipação ali, mas já vai estar previsto no contrato. O fato dele oferecer mais sessões daquilo que está previsto no contrato ou aquilo que ele habitualmente costuma oferecer, ele não pode cobrar nada além disso. Ah, entendi. Aí, ó. Vamos lá, né, para questões assim. E até aproveitando, Neide, é sempre bom a gente adentrar em vários aspectos em relação ao plano de saúde, o que é muito comum de acontecer, né? Como eu disse, quem determina aí a quantidade de sessões, a intensidade, a frequência, vai ser sempre o médico. Então, tendo o laudo médico ali falando que aquela pessoa precisa de X sessões, precisa passar com tais profissionais, o plano deve sim cobrir, tá? Existem casos de não haver profissionais capacitados para aquilo, né? Porque a gente sabe que não a pessoa com autismo, ela precisa de um tratamento específico, né, para atender às necessidades dela, e muitas vezes não existem profissionais com aquela qualificação específica, né, dentro daqueles que são credenciados pelo plano, por exemplo, aqueles que atendem pelo plano. Nesses casos, é possível até que o plano de saúde pague um particular para poder atender aquela pessoa, né? Porque ele precisa, sim, receber o tratamento devido, né? Hoje em dia existe o tratamento pelo método ABA, né? Que é destinado à pessoa autista. Então, em caso de não haver profissionais credenciados que são devidamente qualificados para aquele tratamento, é possível que o plano de saúde pague um profissional particular ou tente aí credenciar um profissional capacitado para atender essa pessoa. Outra coisa muito comum de acontecer também nos planos de saúde é que existe um tipo de carência, não é considerado carência, mas é a cobertura parcial temporária, que são referentes àquelas lesões, doenças pré-existentes. Então, quando a pessoa tem uma doença, ela tem um tipo de carência relacionado à cobertura para exames, tratamentos referentes àquela doença. E, às vezes, pode acontecer do plano alegar que a pessoa possui uma doença pré-existente acerca do autismo, mas o autismo não é uma doença, é uma condição. Então, o autista ele vai seguir aí as mesmas regras de carência como qualquer outra pessoa. Nossa, que legal, Gabriela. Olha, é informação muito importante e realmente eu não tinha nem ideia. Gente, vamos aí dar continuidade, vamos dar uma paradinha aqui, tomar uma água e daqui a pouco nós voltamos
com mais perguntas. E você que está nos ouvindo pela 87.9, você é ouvinte da comunitária, mande suas perguntas, mande seu alô. Falando em alô, vou mandar um alô aqui para a Valéria Silva, que está nos ouvindo, para a Fabi Crispim, né, a tia Fabi, o Matheus Prince, a Edna Augusta, lá no Bela Vista, o pessoal todo que está nos ouvindo aí. Gente, bom dia, obrigada pela audiência. 87 FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? 87 FM. Gente, voltando aqui com a nossa rádio comunitária, com a nossa entrevista do dia, que é a Gabriela Santos Rodrigues, que nós vamos falar aqui sobre o autismo, os direitos do autista. Ô, Gabriela, vamos lá. Como a família... Bom, no caso do plano de saúde, nós já falamos. Para aquisição de medicação específica pelo SUS, como a família deve proceder, uma vez que essa medicação é bastante cara? Tanto em relação ao plano de saúde quanto ao SUS, sempre que qualquer direito não for garantido, não for respeitado, né? Se não for resolvido de forma administrativa, a forma ideal aí é sempre buscar a judicialização, né? Buscar aí na justiça, conseguir até, inclusive, como a gente comentou, aí, em relação às sessões, se por acaso isso for limitado ou for negado pelo plano de saúde. Em relação à medicação, é sempre bom lembrar, né, que a medicação ela não é para tratar o autismo, né, mas por muitas vezes alguns sintomas né, atenuar aí alguns sintomas. A depender do medicamento, ele pode, não sendo considerado um medicamento de alto custo, você pode buscar aí diretamente na farmácia popular, enfim, caso ele seja, eles mesmos vão informar, né, que não que é um medicamento de alto custo ou que até mesmo não é fornecido pelo governo. É sempre importante ter aí o laudo médico, né, o relatório médico, a receita solicitando o medicamento para levar, seja na farmácia. Existe um procedimento administrativo para solicitar medicamentos de alto custo junto ao governo, né, um formulário que é preenchido, enfim. A dúvida, muitas vezes, que ocorre por parte das pessoas é em relação a esse relatório médico, né, se deve ser da rede pública ou se tem que ser particular. Não, isso independe, pode ser sim, tanto da rede pública, pode ser tanto do SUS, né, de um médico da rede pública, quanto de um médico particular. O que a gente já viu acontecer em alguns casos relacionados a medicamentos de alto custo, né, de processos solicitando medicamentos de alto custo, foi do juiz indeferir esse pedido por conta do relatório médico ser particular. Logicamente, isso não é uma justificativa, né, porque muitas vezes as mães e os pais aí buscam um médico particular, né, porque às vezes não consegue um tratamento, um diagnóstico adequado pelo SUS, né, mas a gente já viu, infelizmente, isso acontecer. Então, sempre que possível, se for possível, né, a gente busca um relatório médico da rede pública. Mas, se só tiver particular, também não tem problema nenhum. E aí, se ainda assim buscou ele administrativamente junto ao município e foi negado esse medicamento de alto custo, o caminho também é buscando através da justiça. Ah, certo. Então, é uma das perguntas aqui, ó. A Valéria, ela perguntou aqui também exatamente isso. Para conseguir o auxílio, se ela precisaria do SUS. Então, no caso,
é bom ela ter esse laudo, né? Se tiver é melhor, né? Porque já mostra ali que ela buscou no SUS o tratamento, passou ali com o médico, mas não é obrigatório, não é uma regra. Essas decisões que a gente já viu são algumas exceções. É claro que na justiça dá para a gente recorrer aí, enfim. Mas não é uma regra. Se, porventura, a pessoa possui realmente uma solicitação, uma receita médica particular, isso não vai impedir que ela solicite o medicamento de forma junto ao governo, né, pelo SUS. Certo. E, assim, vamos falar de educação? Vamos. Os direitos na educação. Como agir em caso de a escola, o Estado, não atender às necessidades nos casos mais específicos? Porque, assim, por lei, já há um tempo, nós temos que a criança ou adolescente com necessidades específicas, eles têm direito a acompanhante, a um ajudador dentro da sala de aula. Mas, por exemplo, eu vou contar um caso que eu tive. Eu tive uma aluna que era surda, muda, só ela entendia 50%. Porém, esse 50% ela entendia se eu estivesse olhando fixo para ela, certo? Assim como nós estamos conversando agora. Uhum. Em uma sala de aula dinâmica, não é essa. Você vira, a professora vira para trás, vai passar algo no quadro, está andando e falando. Então, nem esses 50% ela conseguia. E, na época, já há um bem tempo aí, o Estado disse que, como ela tinha um laudo de que ela ouvia 50%, que ela conseguia interagir, né? Que ela não precisava. E não mandou o tradutor de Libras. Sim. Ou seja, dentro da sala de aula, nem os 50% ela tinha. Sim. E... no caso do autista também, nós temos aí uma gama de questões. Como fazer para que essas necessidades sejam atendidas na escola, seja ela particular, pública? Qual que é o caminho, Gabriela? É engraçado que, por muitas vezes, a inclusão ela é dificultada pelo próprio Estado, mas porque, por muitas vezes, ela é onerosa, ela custa, né, para o Estado, para o governo, né, vamos dizer assim. Então, o autista, a pessoa autista, ela possui, sim, direito à matrícula, como qualquer outra criança, como qualquer adolescente, ela vai possuir direito ali à matrícula, e também possui a garantia de atendimento às necessidades que ela possui, né? Cada pessoa possui uma necessidade específica. E é sempre bom lembrar que, se essas necessidades não forem atendidas, ou se por acaso alguma pessoa, criança, adolescente autista, tiver aí esse direito negado, direito à matrícula, direito de inclusão, isso é um crime de discriminação, né? E se enquadra aí como crime. Então, a escola pode responder criminalmente por isso, né? Caso ela se negue a matricular a criança, por exemplo, ou garantir essa inclusão dela de acordo ali com as necessidades. Como você mesmo disse, cada criança que possua uma deficiência, assim como o autista, a depender do grau, né, que ele possui, ele vai ter aí necessidades específicas. Existem alguns autistas que não precisam, né, de um acompanhamento de um profissional na escola, né, então não vão demandar aí que tenha alguém acompanhando, mas existem autistas que precisam de um profissional específico. Existem alguns casos que a criança ali, ela precisa apenas de uma pessoa que acompanhe ela para as tarefas do dia a dia ali na escola, para se limpar, por exemplo, tarefas de autocuidado, para se locomover, tarefas mais básicas do dia a dia. Uhum. Agora, existem outras crianças que dependem ali de um profissional qualificado mesmo para auxiliar, que é um professor auxiliar, né, que vai ali auxiliar na introdução ali daquela criança, de fato, na inclusão dela ali no ambiente escolar.
Nenhuma dessas duas situações a escola pode cobrar algo além disso, né? Seja particular, seja uma escola pública, né? Então, tendo ali o laudo, né? Por isso que é sempre importante o laudo médico. Tendo o laudo médico atestando ali que aquela criança precisa daquele acompanhamento, que ela precisa daquele professor auxiliar, ou que ela precisa daquela pessoa acompanhando, a escola deve sim providenciar, né, esse profissional para acompanhar essa criança. Inicialmente, os pais devem procurar ali a escola apresentando esse relatório médico, esse laudo médico. Se, porventura, a escola se negar, né, a providenciar esse profissional a fornecer, ressaltando sem custo algum, isso não pode ter um custo para os pais. Se, porventura, a escola ainda assim se negar, pode procurar a Secretaria de Educação do município. Em último caso, não foi negado, né, ninguém ali se disponibilizou ou quis resolver o problema, buscar aí de forma judicial. Aí, quando você fala de forma judicial, é um advogado particular, é o Ministério Público, é quem? Hoje existem várias formas, né? As pessoas que são consideradas de baixa renda, né, que não têm condições de pagar um advogado, existe a Defensoria Pública, ela pode, em alguns casos, pode procurar direto o fórum, né, que tem os juizados especiais, que em causas de até 40 salários mínimos não é necessária a presença de um advogado, então a própria pessoa pode reunir todos esses documentos, então sempre ter todos os documentos possíveis, protocolos, laudos médicos, plano de saúde, pegar a negativa do plano de saúde, da escola pedir por escrito, né, a negativa deles ali. Então, reunir toda essa documentação, a pessoa pode se direcionar ao fórum, né, a depender do caso, e ali o próprio fórum entra, a secretaria entra ali com o processo. Outros casos, existe a Defensoria Pública também, que atua para pessoas de baixa renda. Aqui em Guaxupé nós temos um convênio da OAB com o Estado, onde existem advogados dativos, né, onde o Estado custeia esses advogados para você, ou procurar realmente um advogado de forma particular, que seja especialista em direito da saúde, para ingressar com esse tipo de ação. Ah, que legal. Porque, assim, desde que começou a questão da inclusão, é uma luta, inclusive número de alunos por sala de aula. Se você tem uma criança com necessidade especial, aí independe da necessidade. Era necessário, você tinha uma sala com menos 3 alunos, ditos normais, porque eu falo ditos, porque, né? E tinha, só que isso dentro da escrita. A realidade acabava não ocorrendo isso. E olha aí, mais um bloco já se passou. Vamos para uns minutinhos aqui com os nossos apoiadores. Gente, um abração para vocês e daqui a pouco a gente volta. Da comunidade. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Você ouviu? Voltando aqui, pessoal, nós vamos para o nosso terceiro bloco. Não é broco, é bloco. A língua dá uma enrolada de vez em quando aqui. Gente, estamos indo para o terceiro bloco do programa com a Gabriela Rodrigues, que está conversando com a gente sobre direitos do autista. Agora, nós vamos perguntar aqui sobre questões do trabalho. Quais são os direitos do autista no trabalho, né? E também eu quero saber quais as vantagens das empresas na contratação de pessoas autistas. Assim, é lei, né? É uma imposição, porque o que é lei é imposto, né? Mas existem vantagens. E depois eu quero relatar um caso que eu presenciei, não foi de um empregador em relação a um funcionário, mas foi de um cliente em relação a um funcionário. Mas depois a gente fala. Combinado. Gabriela. Bom, acho que a principal vantagem é a própria pessoa autista em si, a empresa ter um autista
enquanto funcionário, eu falo em relação à dedicação, a segmento de regras de trabalho, né? O autista, enquanto no trabalho, ele possui sim essa diferenciação de fato entregar, por muitas vezes, um trabalho com muito mais qualidade, seguir regras, né? Enfim. Mas, de fato, é lei, né, que a empresa que possua mais de 100 funcionários, ela tem que ter aí de 2% a 5% dos seus cargos com destinado, né? Essas vagas são destinadas a pessoas com deficiências e aí inclui-se os autistas, né? Então, vai dependendo aí da quantidade de funcionários que essa empresa possui, né? Lembrando também que a empresa também deve aí permitir um local de trabalho de inclusão, né, adaptado aí às necessidades daquela pessoa. E também, se por acaso houver alguma negativa da empresa no sentido de adaptar ou fornecer aparatos necessários, pode também recair no crime de discriminação. Ah, certo. Assim, faz umas 2 semanas, uma coisa assim, eu estava num supermercado só que eu estava assim a uma distância que não deu para eu interferir. E a moça do caixa, ela estava totalmente desconcertada com a situação. E o rapazinho que estava lá no atendimento, ele é pacoteiro. E ele estava com uma máscara. O cliente estava brigando com ele porque ele estava usando a máscara. Meu Deus. E assim, bastante exaltado, uma situação totalmente desnecessária. Primeiro, independente de quem quer que seja, se a pessoa acha que tem necessidade da utilização da máscara porque está resfriado, porque é um direito da pessoa. Se eu quiser sair de máscara, se eu ou qualquer pessoa, estou um pouco resfriada, estou com o nariz entupido, seja lá por que for, eu usar a máscara não pode ser visto como uma agressão à pessoa. E esse cliente, ele estava exaltado. Só que aí a minha distância da fila para aquela situação era grande. Eu teria que pular alguma coisa e ir lá. E a minha vontade era essa. Mas eu respirei e falei, não, eu vou criar um tumulto. Se bem que o agressor merecia um tumulto ali. Sim. Não sei o que foi feito depois, se a empresa tomou alguma atitude. A moça do caixa, ela estava desconcertada, sem poder responder àquela situação. Nesses casos, Gabriela, vamos lá. Eu presenciei. Qual teria que ser a minha atitude? Vai depender muito da situação, né? A gente sabe que, infelizmente, a sociedade não sabe lidar com o diferente, com a diferença, né? Então, isso em vários contextos. Então, o fato de a pessoa se incomodar pelo simples fato da pessoa estar usando uma máscara, né? Então, tudo aquilo que é diferente, que foge do comum, as pessoas tendem a se incomodar com aquilo. Não é à toa que, infelizmente, a gente enfrenta realmente muito preconceito. As pessoas que possuem algum tipo de deficiência ainda enfrentam muito preconceito, não só nessa seara, como tantas outras, né? Orientação sexual, enfim. Mas aí vai depender muito do contexto. Se a gente estivesse tratando ali de uma situação de discriminação de fato, a discriminação em relação à pessoa com deficiência, como eu disse, ela é um crime. Então, a pessoa está diante de um crime, chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência. É claro que existem várias searas. Aí depois a empresa pode ali agir de alguma forma, mas para quem está presenciando ali a situação, se aquilo de fato for uma discriminação, se estiver havendo ali um crime, o primeiro passo realmente é chamar a polícia, fazer ali um boletim de ocorrência diante daquela situação. Porque a gente não pode realmente... Às vezes a gente, infelizmente, acaba se calando, mas a gente não pode... Em algumas situações a gente acaba tendo que se calar, né? Mas é revoltante a gente buscar, enquanto pessoas que... Enquanto a gente enxerga aquela situação,
Porque tem gente que acha que é normal, né? E às vezes a pessoa que xingou, ele não vê problema nenhum naquilo. Não, eu não falei nada demais. Eu não discriminei, não, enfim. Mas quem está de fora vê que, de fato, aquilo foi um crime, né? Então, a gente realmente não pode deixar passar essas situações, porque a gente vê, como eu disse, que, infelizmente, mesmo a gente buscando incluir aí todas as pessoas diante de leis, ainda assim a gente enfrenta aí tantas situações desagradáveis em relação ao preconceito, em relação a essas pessoas que não sabem lidar com a diferença, né? Eu fiquei sem chão. E eu sou uma pessoa que eu acabo, né? Mas naquele momento eu falei, gente... Aí depois eu pedi desculpa para o rapaz, sabe? Para o mocinho que estava lá no atendimento. Eu pedi desculpa para a atendente, que ela ficou ali sem saber o que fazer. E para o menino, não fui eu que fiz. Mas a gente se desculpa, eu tinha que ser né? solidária de alguma forma. E eu realmente fiquei sem chão. No caso, além, o direito do autista, por exemplo, a gente sabe que os autistas têm várias características, mas uma delas é o hiperfoco, né? Sim. Então, ele recebe uma tarefa, ele vai fazer até o final. Como que as empresas podem melhorar essa questão? Isso, sim, na parte legal. Isso como eu disse, vai depender das necessidades de cada pessoa, né? Então, se aquele autista ele precisa ficar longe do ambiente cheio de barulho, se é uma empresa, né, uma indústria que tem muito barulho, então colocar ele num lugar que seja menos barulhento, onde ele possa ali se concentrar mais, né? Então isso vai depender das necessidades de cada um e a empresa buscar ali colocá-lo, né, inseri-lo num ambiente onde ele possa de fato ele exercer as funções dele e que o ambiente externo e também o próprio trabalho em si, né, não possa comprometer tanto o trabalho quanto a saúde física e mental dele, né? Existe também uma previsão legal, né, uma lei que garante aí para os servidores públicos federais, a redução da jornada, né, de pais de crianças autistas, né? Hoje, por lei, é para servidores públicos federais, mas a gente já viu aí decisões para pais no âmbito privado, né, pessoas que trabalham no âmbito privado, de conseguir aí essa redução da jornada de pais, assim, de crianças que demandam, né, às vezes a mãe é sozinha, quantas mães solos, né, a gente vê que tem criança autista e, de certa forma, a depender do grau, essa criança depende 100% dessa mãe, não tem com quem deixar, às vezes tem que levar, né, todo dia para fazer algum tipo de tratamento, né, para acompanhamento com os profissionais. Então, a gente já viu alguns casos aí no âmbito profissional dessa redução da jornada. Claro que buscando na justiça, né? Porque, infelizmente, há uma luta, assim, de forma administrativa de conseguir muitos desses direitos, como a gente disse. Na lei é tudo lindo, mas quando a gente vai ver na prática, infelizmente, o cenário é bem diferente. Mas, felizmente, por outro lado, apesar do desgaste, que a gente sabe que ingressar com uma demanda judicial é desgastante, mas, apesar de todo o desgaste, a gente tem visto aí muitas decisões positivas nesse sentido. É uma questão assim muito pontual ainda hoje, em pleno século XXI, que a gente tem que lutar. O fato de ser mulher já dificulta o emprego. Sim. Né? O fato de ser mãe, vamos colocar a mãe que tem um companheiro e tal, ela é questionada. Quem que vai ficar com a criança? Sim. O companheiro não é questionado. Não, de forma como alguma. Que ele vai fazer para acompanhar o filho. Sim. Não, isso é coisa de mãe. Sim. E, quer dizer, isso já dificulta o trabalho. A mãe solo é mais cobrada ainda, porque, né, ela é mãe solo. E, assim, eu já vi casos de pessoas não serem admitidas porque são mães. Sim. Né? Então, mãe não pode trabalhar, mas a mãe vai sobreviver de quê? A mãe solo. Exatamente. Né? Então, essas situações
demandam realmente um trabalho, a união, no caso das pessoas, das famílias, para que seja garantido esse direito. A mãe solo, ela trabalha 4, 5 vezes mais. Com certeza. Né? E a gente precisava ver essa questão. E, Gabriela, tem mais alguma coisinha? Que a gente já está indo para o final desse terceiro bloco. Não, acho que eu não sei se poderia já deixar para esse ou para o próximo, mas aproveitando que você comentou em relação a custos, né? A mãe solo, que a gente sabe a dificuldade, não só para mães solos, mas para casais que possuem filhos autistas, a possibilidade de pedido do BPC, né, que é aquele benefício de prestação continuada, que é um auxílio destinado aí a pessoas com deficiência e para idosos, mas a gente continua conversando sobre ele no próximo bloco. Obrigada, Gabriela. Vamos aí para o próximo bloco. E ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é a rádio. Aí, gente, voltando aqui para o nosso bate-papo com a Gabriela Rodrigues, que está falando conosco sobre os direitos do autista. Gabriela, você está falando do BBC? BPC, isso. BPC. Isso. Então, vamos lá. O que é o BPC? Bom, como a gente estava conversando, né, a pessoa autista tem direito à inserção no mercado de trabalho, mas é claro que cada um com as suas necessidades. Existem alguns que não vão conseguir, devido seja ao grau do autismo, né, as limitações ali, ser inserido nesse mercado de trabalho. E também a gente tem que falar assim, em relação às crianças. Aqueles que trabalham vão ter direito à aposentadoria, isso tudo normal, assim, né, como qualquer outra pessoa. Em relação às crianças e aqueles que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, a gente tem o benefício de prestação continuada, que é um benefício pago pelo governo, não é uma aposentadoria, né, porque não há contribuição, mas ele é destinado especificamente para pessoas que não têm nenhum tipo de contribuição, né, para a Previdência, e também para idosos acima de 65 anos. Então, aí, as famílias, né, porque, como a gente disse, a pessoa, a criança que é autista, muitas vezes possui muitos custos, com tratamento, plano de saúde, enfim, e é possível solicitar esse benefício aí para o governo. É claro que tem que atender alguns requisitos, né? No caso, ser autista já é um requisito, porque ele é destinado para pessoas com deficiência, né? E uma vez que o autista se enquadra como uma pessoa com deficiência, ele já entra nesse requisito. E o segundo requisito é em relação à renda per capita. A lei determina que tem que ser renda per capita, é renda por pessoa, né? Por morador de dentro da casa. Tem que ser de 1/4 do salário mínimo. Isso dá aí 300 e poucos reais. Se a gente for levar, tem que ser pessoas levar em consideração, são pessoas de baixíssima renda. Sim. Porém, existem pessoas que têm famílias que têm uma renda maior, né? Mas que os custos com tratamento daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto são muito altos, com medicamento, plano de saúde, enfim. E aí é possível, sim, é claro que por muitas vezes não se consegue de forma administrativa por conta dessa renda per capita, mas é possível solicitar esse benefício aí de forma judicial, se for demonstrado aí que os gastos que aquela família possui. Agora, caso de fato seja uma família, como a gente disse, uma mãe solo, que é só ela que trabalha, que possui ali um filho autista, é possível solicitar esse benefício junto ao governo. E é um valor de um salário mínimo que é pago todo mês ali para a criança, para o adolescente ou para o adulto. Ah, certo. É interessante a gente verificar essas questões, porque, por exemplo, a família que é inserida no CAD único, no cadastro, né? Sim. Único. Como que ela faz? Porque, por exemplo, a família já recebe Bolsa Família. Sim. Essa criança tem direito a mais esse benefício? Sim, sim. Um não exclui o outro, né? Que são programas diferentes. E no caso do BPC, exclui-se esses benefícios, alguma eventual... por exemplo, se alguém receber também BPC na família,
pode receber também um Bolsa Família. Então, se ela recebe o Bolsa Família, isso já demonstra que ela é de baixa renda. Se ela tem o cadastro ali no CadÚnico, já demonstra que aquela família, aquela pessoa é de baixa renda, né? Então, automaticamente, a chance ainda dela conseguir é maior ainda até de forma administrativa. Esse pedido pode ser realizado direto no INSS, né, desse benefício. Não tem aí a necessidade de entrar com um advogado, alguma coisa, a própria mãe, pai, a própria pessoa pode solicitar diretamente no INSS. Mas, como eu disse, pode existir alguns casos aí que eles vão indeferir por questões de renda, mas aí a gente pode buscar aí na justiça comprovando aí esses gastos da família com tratamentos, enfim. Tá. Então, mais uma questão, por exemplo, vou voltar lá na questão da medicação. Sim. Vamos supor, a pessoa tem uma renda legal, não, né, uma renda considerada suficiente, uma renda boa, mas tem a criança e aí a medicação para adquirir a medicação particular é muito caro, mas ela está acima daquilo que é considerado necessitado. O tratamento é particular, tal, ela não foi no SUS, mas precisa de uma medicação. Como que ela vai fazer? Ela vai ter que fazer aquele caminho mesmo. Da mesma forma, até porque o direito à saúde, à medicação, ela é destinado a toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa possui aí, a não ser que essa pessoa possui assim, condições muito claras que ela tem de fato condição de comprar aquele medicamento, porque a gente vê casos de pessoas que têm uma boa condição financeira, vamos dizer assim, mas a gente sabe que existem medicamentos extremamente caros, né? Por exemplo, no caso do BPC, a gente comprova aí essa comprovação com gastos de medicamentos, são medicamentos que não são custeados pelo SUS, né? Então, aí eu tenho que pagar esse medicamento, não é custeado. Em casos de medicamentos de alto custo, o mesmo procedimento. Tenta ali administrativamente, porque tem o formulário que é preenchido pelo governo para você solicitar o medicamento de alto custo. E, em casos de negativa, busca judicialmente. Mas é como eu disse, o direito é igual para todos, independente de ser rico ou pobre, né? O direito à saúde, o acesso a medicamentos. Isso independe, a não ser que, de fato, realmente a pessoa não consiga comprovar que ela, de fato, não possui condições de pagar, ou que seja demonstrado ali que ela possui, sabe? Então, se de alguma forma o Estado consiga comprovar essa pessoa, ela tem uma condição financeira excelente que esse medicamento dá para ela custear, né? É claro que eles vão tentar fazer isso para tentar tirar essa obrigação do Estado. Mas, fora isso, é da mesma forma. O procedimento é o mesmo. Então, aí, Gabriela, estamos já chegando aqui no finalzinho do último bloco. Mas já, olha só, a gente fala 1 hora e de repente passou. Voou. É quando a conversa é boa, sim, né? Isso é verdade. Quando a conversa tá boa, o tempo passa rápido. Gabriela, mais alguma coisa assim que você acha super fundamental, que você queira falar sobre a questão dos direitos? Eu acho assim que são muitos temas, né, que dá para a gente aprofundar muito. Aqui a gente passou um pouquinho por cima dos mais importantes, mas é que as pessoas sempre se informem, né? Eu sempre digo que conhecimento é poder, então quanto mais a gente conhece sobre os nossos direitos, né, é muito importante a gente sempre estar ali buscando conhecer, porque a gente pode lutar por eles, ainda que essa luta seja difícil, né? A gente sabe que por muitas vezes é difícil, é desgastante, ainda mais tratando nesse caso do direito dos autistas, né, que a gente sabe o quanto os pais de crianças lutam aí pela inclusão, pelo diagnóstico precoce, né, enfim, mas que não deixem de buscar, de conhecer e lutar pelos direitos. O conhecimento é poder. E, assim, aqui em Guaxupé tem a Fabiane Crispim, que ela tem o projeto Sim, Inclusão, muito legal. E tem também o Grupo Girafas. Eu não sei se é Mamãe Girafa ou o Grupo Girafas. Eu acho que é Grupo Girafas. Grupo Girafas é da... Gente, fugiu o nome dela aqui.
colega de escola, professora de história. Gente, que horror! Alguém se lembrar, me manda aqui, pessoal. Então, é importante também buscar esses grupos, né, de apoio. Exatamente, de apoio. Para que possa haver um fortalecimento dessas famílias em relação ao autismo e em todas as áreas, né, Gabriela? Com certeza. É porque a gente sabe que não é fácil, não é uma luta fácil. Você criar um filho não é fácil, você criar um filho sozinha, ou enfim, você criar um filho autista que demanda, né, a gente sabe que demanda em necessidades específicas, também não é fácil. Então, você ter um grupo ali de apoio, de pessoas que te entendem, sabe exatamente a sua realidade, né? Porque a gente entra naquilo que a gente conversou. Aquilo que é diferente para as pessoas é sempre motivo de preconceito, né? Mas é porque ninguém vive a realidade um do outro, né? Então, realmente, só quem vive sabe. Então, por isso que é muito importante essa união e para, de fato, muitos direitos foram conquistados através da união dessas pessoas, porque foram lá, brigaram, né, bateram o pé e não desistiram ali de ver os seus direitos garantidos. Então, por isso que é muito importante. Tá. Lembrei, é a Glatieres. Glatieres, ó, um abração para você, viu? E vamos lá. Gabriela, vamos encerrando aqui a nossa conversa. Você dá teus contatos para o pessoal entrar em contato com você, telefone, endereço, aí onde você atende. Antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Sempre que precisar, pode me chamar. Eu falo assim que eu sou apaixonada, eu amo ser advogada e amo falar sobre direito. Então, é sempre um prazer para mim falar sobre direitos. E, como eu disse, sou de Guaxupé, meu escritório fica na Rua Aparecida, mas quem quiser pode me encontrar aí pelo Instagram, né, Gabriela Rodrigues, e também pelo WhatsApp, né, o WhatsApp é 359-8708-8367. Então, precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, Gabriela. Olha, foi um prazer, foi meu, foi nosso de ter você aqui colaborando com a gente. Pessoal, bom dia, ótimo fim de semana e até sábado que vem com o Estúdio C. E a nossa programação vai ter surpresa em maio. Abração para Valéria, para a Edna e para Fabi Crispim, para Glatieres. Gente, eu tô com um problema hoje, enrolando a língua. É final de semana, né? Fim de semana. E bom fim de semana a todos. Vamos voltar agora com a nossa programação.